galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor André e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos seres vivos. Quais são as características gerais dos seres vivos que eles apresentam em comum? Teleaula de Ciência está começando. Bom, aí vocês acompanham comigo aí na telinha. O que define um ser vivo? O que os organismos vivos precisam apresentar, possuir, para ser caracterizado de fato um ser vivo? Bem, vamos acompanhar comigo aí? Todos os organismos vivos, eles apresentam determinadas moléculas, substâncias e até elementos químicos em comuns. Mas quais são aí essas substâncias? Quais são esses elementos químicos que eles partilham aí em comum? Bom, são vários. A princípio aí, as substâncias orgânicas. Para que um organismo ele seja considerado um ser vivo, ele precisa ser formado aí por diferentes substâncias, entre elas proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. E qualquer outro ponto que tem que se observar nesse organismo? A sua composição inorgânica, que é representada pela água e pelos sais minerais, tá bom? Então vamos lá. As proteínas são biomoléculas ativas que estão aí constantemente se modificando em um organismo vivo. Ela é uma biomolécula fundamental para a constituição de qualquer tecido. Já os carboidratos são o que nós conhecemos por açúcares. Então existe aí uma infinita variedade de carboidratos. Os lipídios são representados pelas gorduras, pelo metabolismo das gorduras. Os ácidos nucleicos são representados pelas informações genéticas. Então existe aí uma diversidade grande de ácido nucleico. E as vitaminas? As vitaminas, nós sabemos que existem diferentes vitaminas, vitaminas A, vitamina D, vitamina C. Nós, seres humanos, por exemplo, nós costumamos, desde criança, tomar várias vitaminas, para que essas vitaminas nutram aí o nosso corpo e possamos crescer saudáveis. Bom, podemos observar que todo o organismo ele é formado por um tipo de célula. Sobre as células, nós podemos salientar que existem de dois tipos principais. Existem as células procarióticas, que são representadas pelas bactérias. Acompanha comigo aí na telinha. Isso aqui, ó, tá vendo? Ó? É uma bactéria, uma célula de uma bactéria. Ela tem esse formato aqui de um bastão, formato cilíndrico aqui, ó, tá vendo? E o outro tipo de célula que existe é a célula eucariótica, que é representado aí pela célula animal e pela célula vegetal. Bacana, não é mesmo? Vamos analisar direitinho como que é cada uma delas, quais são suas estruturas? Então, vamos começar pela célula procariótica. A célula procariótica, como você observa nessa ilustração, vamos começar pelos compartimentos internos. Ela apresenta um citoplasma, tá? É um líquido espesso, um líquido gelatinoso. Nesse líquido aí acontecem aí algumas reações químicas, tá? Características desse tipo de célula. Dentro ainda dessa célula bacteriana, nós encontramos o nucleóide. Nada mais é do que as informações genéticas desse ser vivo. Então, observe, nós vamos encontrar o citoplasma e disperso no citoplasma o material genético desse tipo de organismo vivo. Já nas estruturas externas, nós vamos aí encontrar o flagelo. E é com esse flagelo que ela consegue aí estar se movimentando, estar se locomovendo no meio em que ela se encontra, tá? Então, esse flagelo confere aí locomoção a esse tipo de célula. Ainda na parte exterior, nós encontramos aí alguns cílios presentes ao redor da célula bacteriana, que são esses cílios menores que vocês encontram aí na parte exterior dessa célula. Então, nós temos o flagelo, que ele é maior, confere locomoção, e temos esses cílios menorzinhos, que parecem aqueles cabelinhos pequenininhos aí presentes nesse tipo de célula, tá? Vamos partir agora para a célula eucariótica. Bom, existem dois tipos de células eucarióticas. As células eucarióticas dos animais e as células eucarióticas dos vegetais. Então, observa aí comigo na telinha, vidra aí na telinha. Então, a célula eucariótica animal, tá? Como vocês podem perceber aí na imagem, ela possui uma riqueza muito grande de compartimentos internos. São o que nós conhecemos por organelas.
Então, nesse tipo de célula, eu vou ter uma riqueza muito grande de compartimentos internos. Vamos observar comigo agora quais são esses compartimentos, quais são essas organelas? Bom, vamos lá. Nós temos presente aí na célula eucariótica o lisossomo, que é um tipo de organela. Tá? Nós temos o ribossomo, que sintetiza proteína, também é outro tipo de organela. Temos o centríolo, que tem uma função aí importante no processo de divisão celular. Temos o complexo de Golgi, temos aí também o núcleo e o nucleolo. E outros compartimentos internos, a depender de cada tipo de célula que analisamos. Tá? Esse tipo de célula em especial é uma célula onde você pode observar a representação gráfica de todos esses componentes internos. É claro que uma célula do fígado, por exemplo, terá aí algumas características que a diferenciará de outras células de um músculo, por exemplo. Então, cada célula é especializada. Entretanto, o que deve ficar fixado na cabecinha de vocês é que célula eucariótica animal, ela possui uma organização mais complexa do que uma célula procariótica aí, no caso de uma bactéria. Então, nós observamos aí essa célula eucariótica animal, a presença de compartimentos externos, essa riqueza, e em especial um núcleo. Nessa célula, nós vamos encontrar o núcleo. E o que é que encontramos dentro desse núcleo? É isso mesmo, material genético. Então, você vai observar aí comigo na telinha que dentro aí desse citoplasma que existe aí dentro dessa célula, esse material gelatinoso, você também vai encontrar um núcleo, tá? Delimitado por uma membrana própria. Se você voltar aí na célula procariótica, aí você vai perceber que esse nucleóide aí ele fica espesso no citoplasma, ele não tem formato aí definido, fica espesso. Ele não existe uma membrana que envolva esse material genético. Diferente da célula eucariótica animal, onde o núcleo é delimitado por uma membrana específica, tá? Então, dentro desse núcleo, nós vamos encontrar aí o material genético. Bacana, né? Vamos observar agora a célula vegetal. Observe comigo. Na célula vegetal, nós também vamos ter uma membrana delimitando essa célula. Porém, diferente da célula animal, teremos na estrutura externa dessa célula uma parede celular. E é basicamente isso, tá, que define uma célula vegetal, essa parede celular. Então essa parede celular, ela vai conferir resistência a essas células, tá? Então, o vegetal quando começa aí a crescer, se torna uma árvore grande, nós vamos ter aí uma riqueza muito grande em celulose. E é alvo aí da indústria para a produção aí de papel, tá? E outras aplicações. Então observa comigo. Morfologicamente falando, a célula vegetal, nós vamos ter essa parede celular envolvendo-a. Dentro dessa célula vegetal, nós também vamos encontrar uma riqueza muito grande em organelas, tá? Confere aí comigo. Nós vamos encontrar o núcleo também delimitado por uma membrana, tá? Então esse núcleo aí é um núcleo que possui uma membrana o delimitando, e dentro desse núcleo nós vamos encontrar o material genético, tá? Algo que podemos também associar à célula animal. Na célula animal existe um núcleo delimitado, na célula vegetal também, tá? Continuando. Dentro desse núcleo nós vamos encontrar os nucleolos, que nada mais são do que informações genéticas. Dentro da célula vegetal nós vamos encontrar algumas organelas parecidas com a célula animal e outras especializadas para a célula vegetal, pois nós sabemos que os vegetais são seres vivos, porém diferente, tá? Aí no tocante à composição celular. Nós vamos encontrar o vacúolo, tá? Nós vamos encontrar o complexo de Golgi, vamos encontrar os lisossomos, as mitocôndrias e os ribossomos. Então, esses três últimos que eu falei, eles também são encontrados na célula animal. Entretanto, o vacúolo e o cloroplasto, por exemplo, ele não é encontrado na célula animal. Por quê? Porque eles são específicos de células vegetais.
Bom, então é basicamente isso. Nós temos, só para resumir, nós temos dois tipos de células que aí compõem os seres vivos, tá? É a célula procariótica e a célula eucariótica. E, em poucas palavras, para resumir, o que define, o que diferencia a célula procariótica da eucariótica é a organização dessa célula em si, é a riqueza de compartimentos internos, em especial, se pudermos citar, a presença de um núcleo delimitado por uma membrana, tá? A riqueza em organelas são pontos que o diferenciam. Mas na célula procariótica nós não observamos essa riqueza em organelas, exatamente por isso que ela é classificada como eucariótica. Ela é desorganizada, tá? Ela não possui aí uma delimitação para o núcleo, o material genético fica espesso, tá? É claro que existem outras características, mas por enquanto vamos nos atentar somente a essas. Bom, terceiro ponto a ser observado: todo ser vivo, todo organismo, ele apresenta um metabolismo. Nosso processo de digestão, por exemplo, ele começa pela boca. Então, quando nós pegamos uma maçã para comer, a digestão já começou ali. Por quê? Porque nós possuímos enzimas digestivas presentes na nossa papila, na nossa língua, tá? Então, a partir do momento em que começamos a morder, começamos a saborear esse alimento, essas enzimas que estão presentes na nossa boca, está presente na nossa saliva, né, nesse líquido, elas começam ali a degradar aqueles grandes pedaços de alimentos em menores. Então, quando engolimos aí esse bolo alimentar, quando engolimos esse alimento, ele chega até o estômago já sofrendo ação de enzimas. E essas enzimas ajudam a degradar, a decompor esse alimento, para que esses alimentos possam ser dissolvidos em pedaços menores, mais facilmente de ser assimilados pelas nossas células. Então vamos lá. Mas o que é metabolismo? Bem, metabolismo pode ser definido como um conjunto de reações químicas que ocorrem nos seres vivos. Ele é responsável aí pela manutenção e pelo funcionamento do organismo. Bom, podemos dividir aí o metabolismo em dois tipos. Primeiro tipo, o anabolismo. Segundo tipo é o catabolismo. Mas qual que é a diferença entre os dois? Vamos lá. No anabolismo acontece aí a síntese de substâncias. Então, eu tenho o meu organismo empreende energia para sintetizar substâncias. Por exemplo, a síntese de proteínas, que acontece dentro das células pelos ribossomos. Então, essa síntese proteica, para que essa síntese proteica ocorra, o meu organismo necessita empreender energias, empreender esforço para sintetizar novas substâncias, as biomoléculas, proteínas. Então temos aí uma reação anabólica. Então acompanha comigo aí na telinha. Meu organismo usou energia em moléculas simples para sintetizar moléculas compostas, tá? Moléculas maiores, que por sua vez terão funções específicas a depender do tipo e da utilidade para o meu organismo. Tá? As proteínas, por exemplo, elas estão presentes aí na formação de tecidos, na formação dos músculos, dos órgãos internos, externos e por aí vai. Já na reação catabólica, acontece o contrário, é uma reação de quebra. Quando você se alimenta, por exemplo, aquele alimento está sendo quebrado em pedaços menores, até chegar em partículas muito menores que serão ideal para a assimilação das nossas células. Então você acompanha comigo aí na telinha. Na reação catabólica, as moléculas complexas, elas são quebradas. E durante essa quebra, acontece aí a geração de energia. E, consequentemente, esse alimento será aí dividido em pedaços menores, cada vez mais menores e assimiláveis aos nossos organismos. Então observa aí comigo na telinha essa ilustração bem simples. Bacana, né? Poder acompanhar conosco aí na telinha essa ilustração. Bem legal. Achei ela bastante simples para a gente poder ilustrar aí esse processo anabólico e esse processo catabólico. Então, só para fixar. Metabolismo anabólico.
é um metabolismo de síntese, é um metabolismo de produção de moléculas. Então eu tenho aí várias moléculas presentes no meu organismo e aquelas moléculas simples irão gerar moléculas mais complexas que irão desempenhar funções vitais importantes para a manutenção da vida do meu tipo de organismo. Já no processo catabólico, eu tenho a quebra dessa substância, em muitos casos, ou na maioria dos casos, para nutrir as células, tá? Como no processo de alimentação, por exemplo. O organismo começa a se alimentar, então ele começa ali a dissociar essas moléculas que compõem essas partículas de alimento para que as células possam estar utilizando isso aí como alimento. E isso acontece o tempo todo no nosso organismo, tá? O processo de crescimento do indivíduo, tá? Envolve aí a assimilação de partículas e a produção de biomoléculas. Quarto ponto a se observar é a reprodução. Então, todo organismo vivo possui uma característica muito peculiar, é a característica de se reproduzir. Então, é por meio da reprodução que uma espécie de ser vivo continua existindo. Nós sabemos que, infelizmente, existem alguns animais, por exemplo, que eles acabaram entrando em extinção. Tá? Infelizmente, por ações externas ou até mesmo por uma seleção natural, acabam entrando aí em extinção. Vamos acompanhar comigo aqui os dois tipos de reprodução que existem. Existe a reprodução do tipo assexuada e existe a reprodução do tipo sexuada. Bom, aí na telinha vocês vão poder observar aí um exemplo de reprodução sexuada e um exemplo de reprodução assexuada. Temos aí um exemplo de reprodução sexuada, um galo e uma galinha. É um exemplo clássico para nós utilizarmos. Nesse tipo de reprodução, eu preciso que um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino, da mesma espécie. Então, o gameta do meu indivíduo masculino será denominado espermatozoide. E o gameta do meu indivíduo feminino será denominado óvulo. Com a junção desses dois tipos de gameta, do espermatozoide e do óvulo, nós vamos ter um ovo fecundado. E esse ovo fecundado dará origem a um novo indivíduo. Vale lembrar que essas células somáticas, essas células especializadas, reprodutivas, elas possuem informações genéticas de cada indivíduo. Então, se eu tenho aqui o meu gameta do indivíduo masculino e o meu gameta do indivíduo feminino, terei aí 50% de informações genéticas desses indivíduos. Esses 50% irão unir, formando 100%, formando um novo indivíduo, tá? Então, na reprodução sexuada, eu preciso ter dois indivíduos da mesma espécie e sexos diferentes para que, a partir da união do gameta desses dois indivíduos, um novo indivíduo passe a surgir, tá? Então, você observa aí na ilustração o galo e uma galinha, tá? São os progenitores, são os pais, tá? São progenitores porque irão prover os genes que darão origem aí aos seus filhos. Já na reprodução assexuada, eu não preciso ter dois indivíduos de mesma espécie. Por quê? Porque nesse tipo de reprodução, apenas um indivíduo dá origem a outros indivíduos. Então são cópias, são clones. Por quê? Porque esses próximos indivíduos que surgirão, eles possuirão o mesmo material genético de quem o originou, tá? Então, na reprodução sexuada, o meu indivíduo que foi gerado, ele possui 50% do pai e 50% da mãe. Já na reprodução assexuada, esse novo indivíduo que foi formado aqui, ó, essa estrelinha aqui, ó, possui o mesmo material genético de quem o originou. Então, observa aqui como é que acontece a reprodução assexuada. Temos aqui um exemplo clássico dessa filha de uma águia. Então, ela perdeu uma perninha por alguma ação da natureza, ela acabou perdendo uma perninha. Ou ela pode ter aí, não sei, a depender do seu tipo de metabolismo, pode ter soltado essa perninha aqui, ó. E você observa que esse braço aqui, esse bracinho que se soltou, ele dá origem a um novo indivíduo.
tá? Então, essa estrelinha aqui, ó, que perdeu a perninha, essa parte que ela perdeu, se regenera. E aquela perninha que caiu dá origem a um novo indivíduo. Então, entenda que na reprodução sexuada, eu tenho que ter a união de 50% da mãe, 50% do pai, tá? Então esses gametas formarão um novo indivíduo. Esse novo indivíduo possuirá informações genéticas partilhadas. Então, se fizer um teste de DNA, por exemplo, vai saber quem que é o pai e quem que é a mãe. Já na reprodução assexuada, eu não preciso ter dois indivíduos, porque apenas um indivíduo aí perpetua a sua espécie, sua própria espécie. Quinto ponto a ser observado: seu desenvolvimento, seu ciclo de vida. Todo organismo vivo ele possui um ciclo de vida. Ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e posteriormente ele morre. Mas para isso ele deixa uma prole, ele deixa filhos, tá? Ele aumenta a sua descendência. Então, o próximo ponto é o desenvolvimento, ciclo de vida. Observe aí comigo aí o ciclo de vida da lagarta e o ciclo de vida aí do sapo. Desenvolvimento é a capacidade de transformar durante a vida, adquirindo novas características, o que favorecem uma melhor adaptação ao seu habitat. Então observe aí comigo o ciclo de vida da lagarta e o ciclo de vida do sapo. Está aí na telinha para vocês acompanhar. Bacana essa ilustração. O ciclo de vida da lagarta, você observa aí que ela, enquanto ainda possui a forma de uma lagarta, ela se alimenta de folhas, tá? Algumas vezes de frutos, algumas vezes de flores, e posteriormente ela vai chegar em uma fase que ela necessitará, pelo seu metabolismo estar intenso, tá? Está no ápice, se transformar em um casulo. Chamamos esse casulo de pupa. Existem diversas espécies aí de borboletas, então chamamos esses casulos aí de pupa. Ela ficará por um tempo nesse casulo, seu metabolismo ficará processando aí algumas substâncias, até chegar em um ponto em que ela vai sair desse casulo, vai se transformar em uma bela borboleta. Essa borboleta aí que você está acompanhando aí na tela comigo é uma borboleta monarca, muito linda por sinal. Então, quando adulto, chegará o momento em que ela vai reproduzir, colocando novos ovos, processo de reprodução sexuada, onde ela encontrará um novo parceiro e poderá aí, estar reproduzindo. A partir desses ovos surgirão novos indivíduos e esse ciclo aí irá acontecer novamente. Então observa comigo aqui esse processo de metamorfose pelo qual a borboleta passa. Bastante interessante. Então esse aqui é o desenvolvimento desse tipo de organismo, dessa borboleta. Agora vamos observar aqui os sapos. Quando na idade adulta, eles chegarão também em um momento que precisarão perpetuar a sua espécie. Logo, suponhamos que esse sapo aqui, ó, esse que está aqui em cima da pedra, da rocha, ele vai procurar aí uma parceira ou um parceiro. Então irão entrar em um processo de acasalamento e seu material genético, juntamente com o material genético de sua parceira, irão se unir, dando origem a novos ovos, a novos indivíduos. Então observa aí o processo aí, os espermatozoides saindo na água. Esse processo de acasalamento acontece na água, tá? Então os espermatozoides saindo da água, os óvulos também saem junto, eles se encontram, tá? Então essa cápsula aí gelatinosa, ela protege aí o ovo fecundado. Então dentro desse ovo fecundado forma-se posteriormente um embrião que vai crescendo dentro desse envoltório aí que protege essa cápsula gelatinosa, e chegará um momento em que esse indivíduo irá aí sair dessa cápsula. Nesse momento nós chamamos de girino. E esse girino começará a alimentar-se, procurar alimento, tá? Também sofrerá uma metamorfose, o seu corpo irá se modificar. Você observa que os girinos, por exemplo, eles possuem uma caudinha pequenininha, tá? Para se mover na água. Então ele começará a crescer, começará a se desenvolver, começará a se alimentar, o seu metabolismo começará a ficar mais intenso. Consequentemente, irá se modificar, chegando à idade adulta, quando a metamorfose já está completa. Logo,
ele chegando à idade adulta também necessitará de entrar em um período de reprodução. Então logo ele vai procurar uma parceira e todo esse ciclo aqui irá reiniciar novamente. Então nós podemos perceber que todo organismo vivo possui um ciclo de vida, possui aí fases, estágios, etapas de desenvolvimento. Nós seres humanos, por exemplo, nascemos, ainda bebês, precisamos de cuidados, não é verdade? Os nossos pais nos dão vacinas, nos dão alimento, e a partir dos anos vamos crescendo e chegaremos em um estágio aí que nós, consequentemente, posteriormente, iremos reproduzir, tá? Iremos ter filhos. Então, todo ser vivo possui um ciclo de vida, um ciclo de desenvolvimento, que se retrata na sua forma corporal. Então, nasce, cresce, reproduz, morre. Então, esse é um dogma aí que existe dentro do desenvolvimento biológico. Evolução, sexto ponto a ser tratado. Então, o que é evolução? Evolução é a capacidade que os seres vivos apresentam para sofrer transformações que lhes possibilitem adaptar-se às modificações do ambiente. Existem aí algumas leis teóricas que foram criadas ao decorrer desses anos que se passaram aí, muitos anos de estudos, que observaram aí o processo de evolução. Primeira lei, a lei do uso e desuso. Segunda lei, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Terceira lei, a lei da seleção natural. Vamos conhecê-la melhor? A lei do uso e desuso. Ela considera que os órgãos mais utilizados, eles eram mais desenvolvidos, e os menos utilizados, eles se atrofiavam, porque não tinham uma função específica. Temos aí o exemplo clássico das girafas, onde, teoricamente, por elas utilizarem muito o pescoço, esticando sua cabeça para comer aquelas folhagens mais verdinhas das árvores, acabaram por desenvolver ainda mais esse pescoço. Com o passar do tempo, esse pescoço começou a crescer ainda mais. Segunda lei, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então aí temos também um exemplo das girafas, tá? Ela defendia que as alterações eram transmitidas aos descendentes. Logo, se aqueles progenitores utilizavam muito o pescoço, eles desenvolveram aí pescoços mais compridos, maiores. Segundo essa lei, essas características físicas seriam transmitidas aí para os descendentes desses progenitores. Então observa aí comigo aí na telinha. As populações ancestrais das girafas, elas apresentavam aí grande variação quanto ao tamanho do pescoço. Como tinham mais facilidade de obter alimentos, as girafas com os pescoços mais compridos tinham mais chance de sobreviver. E, portanto, aquelas que tinham o pescoço mais curto acabavam morrendo, porque não conseguiam aí, alcançar essas folhagens mais apetitosas que ficavam aí acima das árvores. Consequentemente, as populações atuais de girafas, que possuíam os pescoços mais compridos, devido ao maior sucesso reprodutivo, acabavam transmitindo aí essas características para os seus descendentes. Lei da seleção natural é o papel que a natureza desempenha selecionando os organismos mais aptos em detrimento dos menos aptos. Então observe o seguinte, logo, também continuando com o exemplo da girafinha, logo, as girafas com os pescoços menores não conseguiriam alcançar os alimentos que ficavam acima e elas acabavam morrendo, tá? Então, como aquele tipo de vegetação só estava disponível a uma altura maior que ela consequentemente não conseguiria acessar esse alimento, não conseguiria aí buscar por esse alimento e acabava morrendo de fome. Então, segundo essa lei, seria a própria natureza que seleciona aí os indivíduos mais aptos, mais fortes para sobreviver. Bom, e esse aí é um exemplo clássico aí da lei de seleção natural, onde apenas aqueles indivíduos aptos conseguiram aí sobreviver por possuir características específicas que os diferenciaram aí em seu desenvolvimento, tá? Bom, pessoal,
Foi uma aula rápida sobre características gerais dos seres vivos, né? Nós vimos aí um pouquinho sobre células, tipos de células, vimos aí um pouquinho sobre metabolismo, tipos de metabolismo, nós vimos aí um pouquinho também algumas curiosidades sobre reprodução, nós vimos também algumas curiosidades sobre a lei de seleção natural, a lei de transição de caracteres adquiridos e a lei do uso-desuso, que são leis que foram desenvolvidas a partir da observação, que faz parte de um processo de evolução, que todo ser vivo, por sua vez, passa. Tá? Então, todo ser vivo sofre um tipo de evolução, sofre um tipo de modificação. Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.